Graça e paz, igreja. Que alegria nós estarmos mais uma vez aqui com vocês para realmente adorar e glorificar o nosso Senhor. Então, nesse momento, eu quero pedir que você abra o seu coração, independente do local onde você estiver, faça desse local um local de culto. Por isso que nesse momento nós vamos adorar ao Senhor juntos. Amém? Amém. Pois tu és bom, tu és bom, e tu és bom, tu és bom.
coração recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Oh, meu orgulho tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Ser achado nele. E ser achado nele.
Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Nós vamos meditar por uns instantes na palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Por favor, aí mesmo na sua casa, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de prestarmos louvor, prestarmos culto ao Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações a partir da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra ministre poderosamente aos nossos corações, como já tem falado ao meu coração, que o Senhor possa falar também ao coração do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, que está sintonizado neste momento, conectado aí juntamente conosco, que o Senhor os abençoe de uma forma extraordinária. Nós te pedimos, Pai, por favor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 35, Jeremias capítulo 35, eu vou estar lendo. Palavra que o Senhor veio a Jeremias, que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os vossos filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel:
Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. À casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Aleluia, que esteja na minha presença. Vai à casa dos recabitas, disse o Senhor para Jeremias. Vai à casa dos recabitas, né? O profeta Jeremias, que viveu numa época onde Jerusalém foi dominada pelo exército da Babilônia, né? Jeremias foi o profeta utilizado por Deus que previu a invasão babilônica sobre Jerusalém e previu que o povo de Judá, que eles seriam levados cativos à Babilônia e ali ficariam por 70 anos. O profeta insistiu com o povo, o profeta pregou, o profeta exortou, o profeta anunciou a palavra, o profeta tentou acordar o povo, né? Principalmente a liderança, né? Principalmente o rei de Judá, mas eles não deram ouvidos, E é interessante aqui nesse texto, irmãos, esse texto vai falar de uma família, né? Uma família dos recabitas, né? Que começou, né, com o patriarca Recabe e foi consolidada por seu filho Jonadab, né? E é interessante que esta família dos recabitas, eles fizeram um propósito, né? Eles fizeram um voto. E esta família, eles decidiram, tomaram uma posição, né, de não se misturarem com outros deuses. Eles tomaram uma posição, né, de se precaverem contra toda a apostasia da época. Esta família dos recabitas, através de Jonadab, eles tomaram uma posição de servir ao Senhor, né? Eles tinham algumas peculiaridades pertinentes a eles, né? Jonadab, por exemplo, decidiu que eles viveriam de uma forma nômade, né? Que eles não fixariam residência num lugar, mas eles estariam ali, né? Se transportando de um lugar para outro periodicamente, né? Eles também decidiram que não se utilizariam do uso do vinho, né? Eles também decidiram que obedeceriam à voz do Senhor. Enfim, os recabitas, eles tomaram uma postura tão assim, tão forte na época, que chamou a atenção do próprio Deus, chamou a atenção do próprio Senhor, né? O Senhor vai usar esta família como exemplo para corrigir Israel. O Senhor vai usar esta família, né, para mostrar ao povo de Israel que eles estavam em falta, que Deus estava exortando, que Deus estava corrigindo, porém eles não obedeciam. E aí então o Senhor vai usar o profeta Jeremias e vai dizer: olha, Jeremias, vai à casa dos recabitas, traga-os ao templo, leva-os ali dentro e ali sirva para eles vinhos em taças e peça para eles beberem. E assim fez Jeremias. Jeremias foi, né, chamou-os, levou-os ao templo e ali serviu vinhos em taças e disse: podem beber. E eles disseram: nós não vamos beber, porque nós assumimos um compromisso. Nós assumimos um compromisso de obedecer a Jonadab, que havia determinado que nós não beberíamos vinho, nós nos absteríamos do vinho. E é interessante, irmãos, que quando Jonadab estabelece, né,
esse tipo de conduta para a sua família. Entre Jonadab e aqui o ocorrido com Jeremias já haviam se passado aí 200 anos. Muito tempo havia se passado. Porém, a descendência de Jonadab, eles continuavam firmes no propósito em obedecer ao patriarca. Que coisa tremenda. Isso chamou a atenção de Deus. Isto chamou a atenção do Senhor e Ele vai usar, Ele vai usar como exemplo, Ele vai usar aqui esta família, para mostrar para Israel, mostrar para aquele povo que eles não estavam obedecendo a Deus, ao passo que a descendência de Jonadab, eles eram fiéis ao seu patriarca. Que coisa incrível, que coisa incrível. Quando nós olhamos para os recabitas, nós tiramos algumas lições. É interessante que Jonadab significa Deus é generoso, mas também Jonadab pode significar Deus está disposto. Deus tem disposição. E sabe, irmãos, de fato, Deus, Ele está disposto a nos ajudar. Deus está disposto a nos abençoar. Deus tem disposição em te dar o melhor. Deus tem disposição em te colocar numa posição mais abençoada. Deus tem disposição em te proteger, em te guardar, em te livrar de todo mal. Deus tem disposição para isso, até porque Ele é generoso, até porque Ele é bondoso, até porque Ele é misericordioso, até porque Ele tem prazer em abençoar seus filhos, Ele tem prazer em nos abençoar. Porém, queridos, existem também algumas condições para que determinadas coisas possam acontecer conosco. Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu normas para que nós as observássemos. E é isso que o Senhor vai chamar a atenção do povo de Israel. Olha, eu tenho falado com vocês, mas vocês não têm me obedecido. Olha, eu tenho ministrado a vocês, tenho enviado os meus profetas para falar com vocês, porém vocês não têm dado atenção. Olhem para a casa dos recabitas, olhem o exemplo que eles estão dando. Por que vocês não fazem o mesmo? E eu assinalei aqui, queridos, pelo menos 4 coisas importantes que eu observo olhando para a família dos recabitas. Como eu disse aqui, os recabitas são símbolo de algumas coisas muito interessantes. Primeiro que eu observo, são símbolos de fé. Quando eu olho para os recabitas, eu os vejo como alguém que de fato exercitaram uma fé genuína, uma fé verdadeira. Só quem tem fé toma a iniciativa de fazer algo que vai custar um alto preço. Olha só, Jonadab como patriarca, ele traz uma direção para sua casa, ele traz uma direção para sua família. Ele aponta um caminho. E agora a sua descendência, para que pudessem de fato fazer aquilo que Jonadab estava pedindo, antes de mais nada, queridos, eles teriam que exercitar a fé. A fé é a base. Se você quer servir a Deus, você tem que crer, você tem que ter fé. Se você quer dar o seu melhor, você tem que crer, você tem que ter fé. Se você quer galgar determinadas posições, se você quer conquistar algumas coisas, antes de mais nada você precisa crer, você precisa confiar no Senhor, você precisa ter disposição no seu coração, de fazer, de executar, de pagar um preço por isso. Ninguém conquista nada sem pagar um preço. Tudo nessa vida tem um preço, queridos. Tudo tem um preço. E os recabitas sabiam disto. Eles sabiam disto. Sabe? É interessante que Recabe significa cavaleiro.
né? Cavaleiro, né? E principalmente nesta época que dava a ideia, né, de alguém ousado, de alguém corajoso, de alguém destemido, né, de alguém que se colocava à disposição, de alguém que estava disposto a ir à guerra, de alguém que estava disposto, sabe, a avançar, de alguém que estava disposto a sair do comodismo, né, e fazer algo em prol do outro. Este era um verdadeiro cavaleiro. E olha, os recabitas, eles tomaram uma postura, eles tomaram uma posição de fé. Então, falar de recabitas significa falar de fé, né? Eu e você precisamos também, antes de mais nada, exercitarmos a nossa fé. Olha, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: fique firme nesse tempo. Esse tempo de pandemia, essas coisas, isso vai passar. Porém, nós precisamos crer e confiar no Senhor, que Deus está agindo, que Deus está nos abençoando, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Antes de mais nada, vamos crer e vamos confiar no Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vamos confiar no Senhor. Outra coisa, os recabitas são um tipo de símbolo de obediência. O próprio Senhor enalteceu a obediência dos recabitas em relação ao patriarca Jonadab. Olha como eles são fiéis, olha como eles obedecem. Por que vocês, Israel, não têm me obedecido? Vejam como eles fazem, mas por que vocês não me obedecem? Irmãos, queridos, o segredo, um dos segredos principais de vivermos uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã autêntica, é a obediência à palavra do Senhor. Existem aqueles que dizem assim: eu obedeço a Deus, não obedeço a homens, até se utilizando daquilo que Pedro disse: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas nós temos que entender o contexto quando o apóstolo Pedro disse aquelas palavras. Queridos, você obedece a Deus obedecendo a determinados homens. Não estou falando de homens ímpios, não estou falando de homens que não têm temor de Deus, mas eu estou falando de homens de Deus, eu estou falando de homens cristãos, eu estou falando de homens fiéis ao Senhor, eu estou falando de homens levantados pelo Senhor. Esses homens são dignos sim de serem obedecidos quando trazem uma direção, quando traz um comando, né? Um pastor que traz um comando para a sua igreja, um pastor que traz uma direção, um pastor sério que ama Deus, que ama a palavra do Senhor, que ama a obra de Deus e traz uma direção para o seu rebanho e traz uma direção, né, para a sua igreja. O povo deve segui-lo. O povo deve obedecer, porque fazendo assim, a bênção do Senhor também vai se estabelecer sobre a vida de cada um. Obediência. Eles teriam que obedecer ao comando de Jonadab, e assim o fizeram, queridos. Durante 200 anos, eles ainda permaneciam firmes no propósito. Você tem permanecido firme no seu propósito de cristão? A sua vida de cristão hoje é a mesma do que era há anos atrás? Suponhamos que você tenha 10 anos de cristão. A sua vida hoje é a mesma como era 10 anos atrás? Como você está hoje? Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem obedecido a Deus através dos seus profetas, através dos seus pastores, através de uma liderança na qual você está inserido no corpo de Jesus, debaixo de uma liderança? Você tem sido obediente? Você tem se colocado numa posição de obediência? Deus honra aqueles que obedecem. Deus honra aqueles que se submetem. Veja, queridos, que Deus vai usar o exemplo desta família. Deus vai usar o exemplo desta família que se posicionou debaixo de obediência. Deus vai usar o exemplo desta família na qual tomaram algumas diretrizes para não se envolverem com determinadas coisas que aconteciam na época, para não darem lugar, por exemplo, à apostasia.
que significa abandonar a fé. Jonadab, quando tomou esta posição, disse para sua casa, para sua família: olha, nós vamos seguir por este caminho, porque eu estou percebendo, eu estou notando que à nossa volta muitos têm se contaminado com outros deuses, muitos têm dado lugar ao pecado, muitos têm se desviado, o olhar não tem mais observado a lei do Senhor. Eu não quero isto para minha vida, eu não quero isto para minha família. Então, meus filhos, obedeçam. E eles fizeram um pacto com Jonadab, eles estabeleceram uma aliança e permaneceram firmes neste propósito. Quando eu olho para os recabitas, eu também os vejo como símbolo de dedicação. Eles tiveram que se dedicar, né? Eles tiveram que se dedicar, eles tiveram que se esforçar muito. Teriam que viver, queridos, uma vida nômade. Teriam que montar tendas, desmontar tendas. Teriam que sair de um lugar e ir para outro. Isto custaria um preço alto. Eu quero que você observe e faça uma aplicação dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Assim como os recabitas foram dedicados no propósito que eles tinham no coração, assim como eles foram dedicados à fé na qual eles criam, eles se dedicavam, eles se esforçavam para cumprir a risca. Irmãos, queridos, o que nós temos observado nesses últimos dias são muitos cristãos, muitos crentes que não têm se dedicado, que não têm se empenhado, que não têm se esforçado para crescer na vida espiritual, que não têm se esforçado, não têm se dedicado para fazer algo a mais para o Senhor. Muito pelo contrário, muitos têm entrado num conformismo. Que esta não seja a minha e nem a sua realidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Não tomeis a forma do mundo, não se conforme com as coisas que este mundo tem oferecido, não se conforme, cuidado com determinadas facilidades. Cuidado com o comodismo, não aceite o comodismo na sua vida, seja um inconformado com estas coisas, não se conforme com a miséria, com a ruína, com a pobreza, com a desgraça, não se conforme. Deus tem coisas melhores para a sua vida, porém você precisa se dedicar. Existem jovens que querem comer do melhor dessa terra, mas não se dedicam, não estudam, não se esforçam, não se empenham. Como você vai colher o melhor dessa terra se você não se dedica, não se esforça? Você que é jovem, você que é adolescente, meu amado, vai estudar, se prepare, dê o seu melhor, e no tempo certo, no tempo adequado, Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele foi o homem usado por Deus para escrever o maior número de livros do Novo Testamento? Você sabe disso? A maior parte da escritura do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Mas por que Deus o usou desta maneira? Por que Paulo foi tão usado nesse quesito? Por que Paulo ele tinha condições de pregar o evangelho para pessoas simples, mas ele tinha condições também de pregar o evangelho aos nobres, aos magistrados, ele tinha condições de pregar o evangelho a reis? Por quê, queridos? Porque ele tinha preparo. Ele foi um jovem que se dedicou, ele foi um jovem que se preparou, ele foi um jovem que deu o seu melhor. Deus agora então vai pregar este jovem Paulo e vai usá-lo de uma forma extraordinária. Queridos, Deus usa aquilo que você tem. Deus pode ir além? Pode. Deus pode fazer algo extraordinário? Pode. Sobrenatural? Sim, com certeza. Mas via de regra, Deus usa aquilo que você tem. Deus usa aquilo pela qual você se dedicou. Aí Deus então vai utilizar isso.
Então, meu amado, veja, Deus está utilizando o exemplo desta família dos recabitas para trazer uma lição ao povo de Israel. Por que vocês, meu povo, por que vocês, povo de Israel, não me ouvem? Desde a madrugada eu tenho falado com vocês. Deus está querendo dizer assim, olha, há muito tempo que eu estou falando com vocês. Há muito tempo estou chamando atenção. Há muito tempo estou exortando. Há muito tempo estou corrigindo. Deus usou o profeta Jeremias para falar ao povo: se arrependam, voltem às boas práticas que vocês tinham antes, se arrependam. Mas eles não deram ouvidos. Babilônia veio e os levou cativo. Ficaram ali exilados por 70 anos, queridos. Que coisa terrível. O pecado, a desobediência, sempre traz um peso de escravidão. Sempre traz um peso de aprisionamento, seja na alma, no espírito ou no corpo. Mas sempre traz um peso de aprisionamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos sim exercitar a nossa fé. Que nós possamos sim, queridos, andar em obediência. Eu sei que ninguém é perfeito, eu estou longe de ser perfeito, você está longe de ser perfeito, mas vamos dar o nosso melhor, vamos olhar para a palavra. Eu tenho dito aqui para vocês, eu tenho reiterado várias vezes, cuidado com os pastores que você às vezes ouve no YouTube, esses pastores virtuais, na qual você não tem contato, na qual você não conhece a vida da pessoa, na qual você não convive junto, e às vezes você ouve determinadas coisas, e aquilo mexe, e aquilo, não que não seja bom ouvir determinados pregadores, não tem problema nenhum. Existem pessoas na internet que trazem palavras maravilhosas, eu mesmo ouço, mas em contrapartida existem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitas pessoas que têm se utilizado das mídias sociais, das redes sociais, para trazer ensinamentos heréticos. Cuidado com isso, meu amado, cuidado. É hora de agirmos como os recabitas. É hora de agirmos por fé, é hora de agirmos debaixo de uma obediência séria à palavra do Senhor. Cuidado com as heresias, para que daqui a pouco você não caia nos enganos e se torne um apóstata. Cuidado, cuidado. Fé, obediência, dedicação. E para fechar aqui, quando eu olho para os recabitas, eu os vejo como símbolo de perseverança. Perseverança. O grande segredo, amados, na vida cristã, não é começar bem, mas é começar bem e terminar bem. Não basta começar bem, você tem que terminar bem. Paulo disse: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada, ela já está pronta. Paulo tinha esta convicção, meu amado. Perseverança, não desista jamais, persevere no seu amor a Jesus, persevere na leitura da palavra, persevere na oração, persevere no louvor, persevere numa vida piedosa, persevere numa vida quebrantada, persevere numa vida onde você se coloca diante do Senhor, você entra ali no seu quarto, no seu lugar secreto, e ali você ora, você chora, você busca Deus, Deus fala ao teu coração. Persevera nestas coisas, não desista jamais. Creia, confie no Senhor. Vamos usar os recabitas como um exemplo aqui, na qual nós podemos sim seguir algumas coisas como eu as coloquei aqui para vocês: fé, obediência, dedicação, perseverança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos permanecer firmes neste propósito, amados. Vamos permanecer firmes neste propósito, em nome de Jesus. Perseverar é conquistar os seus objetivos. Perseverar é manter-se firme, fiel aos propósitos que Deus coloca no coração. Os recabitas perseveraram,
perseveraram. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar, nós não podemos jamais desistir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, queridos? É interessante, os recabitas são mencionados apenas aqui no capítulo 35 de Jeremias. Uma pequena história, um relance, um flashzinho aqui, contido na palavra de Deus, mas de uma significância tão tremenda, tão poderosa, tão maravilhosa, a ponto de chamar a atenção do Senhor. Vai, Jeremias, vai à casa dos recabitas. De uma forma simbólica e espiritualmente falando, meu amado, vai à casa dos recabitas, aprenda com eles, aprenda sobre fé, aprenda sobre obediência, aprenda sobre dedicação, aprenda sobre perseverança. Vamos aprender com os recabitas, em nome de Jesus. Que esta lição, que eu possa aplicá-la na minha vida, que você possa aplicá-la na sua vida, em nome de Jesus. É possível, sim, nos dedicarmos, nos esforçarmos, perseverarmos, agirmos por fé, agirmos por obediência. É possível, sim. E é isso que eu e você devemos fazer. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. E que a palavra do Senhor, através do Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo, possa falar ao seu coração, possa falar aos nossos corações, e que nós possamos meditar e possamos refletir sobre este texto que acabamos de discorrê-lo. Que possamos refletir sobre a família dos recabitas, que possamos refletir sobre a chamada de atenção que Deus trouxe ao povo de Israel, mostrando para eles: olha aqui, os recabitas, sigam o exemplo deles. Eles estão obedecendo a um patriarca, um pai humano, e vocês estão me rejeitando. Irmãos, que nós possamos observar neste texto, que nós possamos observar Deus ministrando uma palavra poderosa que nos leva a uma vida de fidelidade, a uma vida de obediência, a uma vida de dedicação, a uma vida de perseverança, a uma vida de fé, agindo por fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse tempo, que você possa permanecer firme, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e eu tenho certeza disso, absoluta certeza. Jeremias vai dizer: eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer para mim e para você. Deus tem um futuro maravilhoso, um futuro abençoado, mas Ele conta conosco também. Que nós façamos a nossa parte, porque a parte dele Ele já tem feito. Vamos fazer a nossa parte, e Deus é fiel, com certeza, Ele é fiel para continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Deus te deu uma semana de vitória, uma semana maravilhosa, uma semana cheia da presença dEle, em nome de Jesus. Grande abraço de vocês.